Capítulo 3 Uma aposta arriscada. Phileas Fogg deixou sua casa às 11h30. Após ter colocado 575 vezes o pé direito diante do esquerdo e 576 vezes o esquerdo diante do direito, chegou ao Reform Club, localizado em um edifício elegante em um refinado bairro de Londres. Foi diretamente para o restaurante, cujas 9 janelas abriam-se para um belo jardim com árvores já douradas pelo outono. Sentou-se na mesa habitual, já arrumada de acordo com seu gosto. Sua refeição foi servida. O almoço compunha-se de salada, peixe cozido com um molho, rosbife com cogumelos, torta recheada com ruibarbo e groselhas verdes e, finalmente, um pedaço de queijo. Tudo acompanhado por xícaras de um excelente chá especialmente produzido para os membros do clube. Ao 12h47, o cavalheiro levantou-se da mesa, dirigiu-se ao suntuoso salão adornado com pinturas ricamente emolduradas, onde um criado entregou-lhe o jornal Times. A leitura do jornal ocupou até 3 horas e 45 minutos. Em seguida, dedicou-se a outro jornal, o Standard, até a hora do jantar. Essa refeição teve o mesmo número de pratos do almoço, embora com mais sofisticação. Em seguida, o cavalheiro voltou para o salão e se absorveu na leitura de ainda outro jornal, o Morning Chronicle. Meia hora depois, vários membros do clube chegaram, acomodando-se em poltronas próximas às chamas da lareira. Eram os parceiros habituais de Phileas Fogg com os quais costumava jogar cartas. Os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o fabricante de cerveja Thomas Flanagan e, por fim, Gauthier Rolfe, um dos administradores do Banco da Inglaterra. Homens ricos e de muito prestígio até mesmo dentro do clube, embora entre os sócios estivessem os mais importantes financistas e industriais da Inglaterra. "Diga, Rolfe", perguntou Thomas Flanagan, "como vai aquele caso de furto?" "Acredito", respondeu Andrew Stuart, "que o banco não recuperará o dinheiro." "Pois espero encontrarmos o autor do furto de qualquer maneira", disse Gauthier Rolfe. "Inspetores de polícia muito hábeis foram enviados à América e também estão vigiando os principais portos da Europa. Será difícil que o ladrão consiga se evadir." "Já se conhece a identidade do ladrão?" perguntou Andrew Stuart. "Para começo de conversa, não foi um ladrão típico", respondeu seriamente Gauthier Rolfe. "Como não foi um ladrão se o indivíduo subtraiu 55.000 libras?" "O jornal Morning Chronicle assegura que se trata de um cavalheiro." O responsável por essa afirmação foi Phileas Fogg, cuja cabeça emergiu das folhas de jornal amassadas em torno. Ao mesmo tempo, Fogg fez um gesto de cumprimento aos companheiros, que lhe corresponderam, surpresos. O acontecimento sobre o qual se falava ocorrera 3 dias antes. Todo o país estava falando no assunto. Um pacote de cédulas no valor de 55.000 libras esterlinas desaparecera do Banco da Inglaterra. Uma fortuna! Pior, fora roubado de cima da mesa do caixa principal sem que ele notasse. Quando alguém se espantava com a facilidade do roubo, o vice-presidente do banco, Gauthier Rolfe, defendia-se explicando que o caixa estava ocupado lançando um depósito. Detalhe, menor que meia libra. "É impossível estar de olho em tudo ao mesmo tempo", argumentava o vice-presidente. É preciso lembrar que o Banco da Inglaterra levava em muita consideração a dignidade do seu público. Nem grades, nem porteiros, nem vigias, muito menos policiais. Os maços de notas e as pilhas de moeda de ouro e prata eram expostos livremente sobre as mesas dos caixas e da contabilidade. A instituição recusava-se a suspeitar da honestidade de qualquer cliente. Um bom observador dos costumes ingleses naquela época contava o seguinte fato. Certa vez, desejara ver de perto uma barra de ouro. Pegou uma com cerca de 4 quilos sobre a mesa do caixa. Examinou-a, passou-a para um amigo. E este a outro, e assim por diante. A barra foi de mão em mão até o fundo de um corredor escuro.
só voltou ao lugar meia hora depois. Diante disso, o caixa nem mesmo ergueu a cabeça. Mas no dia 29 de setembro, o dinheiro sumiu e não voltou. A polícia foi chamada, o roubo denunciado. Detetives foram enviados para os principais portos: Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Nova York e outros centros financeiros. Anunciou-se uma recompensa, a quantia de 2.000 libras acrescida de mais 5% do valor recuperado. Instaurou-se um inquérito. Detetives vigiavam todos os viajantes de partida ou chegada em portos ingleses. Segundo o noticiário, talvez o autor do roubo não pertencesse a nenhuma quadrilha. No dia do crime, um homem bem vestido e de boa aparência fora visto na sala de pagamentos onde ocorrera o furto. A polícia fizera um retrato falado do cavalheiro. Enviara cópias a todos os detetives do Reino Unido e da França. Todo o país debatia as probabilidades de êxito. Os mais otimistas, entre eles o vice-presidente do banco, Gauthier Roth, acreditavam que o ladrão não escaparia. A recompensa é muito alta. Os investigadores farão o máximo de esforço para encontrar o culpado, garantia Gauthier Roth. Que é isso? O dinheiro sumiu para sempre, rebatia Andrew Stuart. A discussão continuou até mesmo nos intervalos do jogo, sempre com a mesma intensidade. O ladrão foi muito hábil e deve ter planejado a fuga, insistia Stuart. Ora, não há nenhum país onde ele possa se refugiar e gastar o dinheiro sem ser notado, argumentava Rolf. Será? O mundo é muito grande, refletiu Stuart. Em voz baixa, Phileas Fogg observou. Era, mas em outros tempos. Em seguida, embaralhou as cartas e entregou-as a Thomas Flanagan. Corte o baralho, pediu. A discussão foi suspensa por um instante. Dali a pouco, Andrew Stuart voltou ao tema. O que quer dizer com isso? Como o mundo pode ter deixado de ser grande? A Terra diminuiu, por acaso? Sem dúvida, concordou Gauthier Roth. O planeta está menor, porque pode ser percorrido 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. Por isso, as investigações serão mais rápidas, seja onde for que o ladrão tenha se escondido. Mas, nesse caso, sua fuga também será bem mais fácil. Phileas Fogg advertiu. É a sua vez de jogar, Sr. Stuart. O jogo continuou, mas Stuart não se convenceu. Mal terminou a partida, voltou à carga. Seu argumento é curioso, Sr. Rolf. Acha que a Terra diminuiu porque hoje tornou-se possível fazer a volta ao mundo em 3 meses? Em 80 dias, corrigiu Fogg. Exatamente, senhores, concordou John Sullivan. 80 dias são suficientes, desde que foi construída a estrada de ferro ligado Hotal a Allahabad. O jornal Morning Chronicle fez o cálculo. Em seguida mostrou a tabela. De Londres a Suez, no Egito, de trem e navio, 7 dias. De Suez a Bombaim, na Índia, de navio, 13 dias. De Bombaim a Calcutá, na Índia, de trem, 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, na China, de navio, 13 dias. De Hong Kong a Yokohama, no Japão, de navio, 6 dias. De Yokohama a São Francisco, nos Estados Unidos, de navio, 22 dias. De São Francisco a Nova York, de trem, 7 dias. De Nova York a Londres, de navio e trem, 9 dias. Totalizando assim, 80 dias. Sim, 80 dias! Exclamou Andrew Stuart, que até se atrapalhou no jogo por distração. Mas sem levar em conta o mau tempo, os ventos desfavoráveis, os naufrágios, os acidentes nas estradas de ferro e outros problemas que podem surgir. Phileas Fogg respondeu com a mão cheia de cartas. Mesmo assim, 80 dias são suficientes. Mesmo se os indianos arrancarem os trilhos? Insistiu Andrew Stuart. E se os índios pararem os trens?
depredarem os vagões, escalpelarem os viajantes? Tudo incluso, afirmou Phileas Fogg. Desceu as cartas na mesa e anunciou: 2 trunfos. Andrew Stuart juntou o baralho. Teoricamente está certo, Sr. Fogg. Entretanto, na prática, é diferente. Na prática também tenho razão, Sr. Stuart. Pois prove! Vamos viajar juntos e verá. Nem em sonhos, exclamou Stuart. Mas apostaria 4.000 libras que é impossível fazer a volta ao mundo em prazo tão curto. Pelo contrário, é mais do que possível, insistiu Fogg. Então faça a viagem. A volta ao mundo em 80 dias? Exatamente. Por que não? Quando? Já? Todos se espantaram. Phileas Fogg continuou. Só quero adverti-los de que a farei à custa dos senhores. É uma loucura! Irritou-se Stuart. Não entendo sua insistência. Vamos voltar ao jogo. Nesse caso, dê as cartas, pediu Fogg. Andrew Stuart pegou o baralho com as mãos trêmulas. Em seguida, o colocou sobre a mesa. Declarou: Muito bem, Sr. Fogg. Aposto as 4.000 libras. Valentin interveio. Meu caro Stuart, sossegue. Foi só uma especulação. Quando eu digo que aposto, é sério, retrucou Stuart. Aceito o desafio, afirmou Fogg. Em seguida, declarou aos outros jogadores: Tenho 20.000 libras depositadas na casa bancária Baring & Brothers. Estou disposto a arriscá-las. 20.000 libras? Uma fortuna que pode ser perdida por um atraso na viagem. Eu não acredito no imprevisto, continuou Fogg com tranquilidade. Mas, Sr. Fogg, o cálculo de 80 dias é considerado o tempo mínimo possível. Se souber empregar o tempo, o mínimo será suficiente. Mas seria preciso saltar os trens? Dos trens para os navios, dos navios para os trens, com precisão matemática. É como eu disse, será uma viagem matemática. Está brincando. Um verdadeiro inglês não faz piada de uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Aposto 20.000 libras contra quem quiser que faço a volta ao mundo em 80 dias ou menos. Isto é, em 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Os outros discutiram a aposta entre si. Em seguida, Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan e Rolfe tomaram uma decisão. Aceitamos! Neste caso, anunciou Fogg, vou tomar o trem em Dover, que sai às 8 horas e 45 minutos. Esta noite? Espantou-se Stuart. Sem dúvidas. Fogg tirou um calendário do bolso. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro. Devo estar de volta a Londres, a este mesmo salão no Reform Club, no sábado, 21 de dezembro, às 8 horas e 45 minutos da noite. Se isso não acontecer, as 20.000 libras que tenho depositadas na casa bancária Baring & Brothers passarão a lhes pertencer. Preencheu um cheque nesse valor e o entregou como garantia. Redigiu-se um documento com os termos da aposta, assinado pelos 6 participantes. Phileas Fogg continuou impassível. Arriscava metade da sua fortuna e já previa que seria preciso gastar a outra metade na viagem. Seus adversários surpreenderam-se com sua coragem, não por causa do tamanho da quantia, mas por causa das condições da aposta. Parecia impossível que Fogg fosse capaz de realizar a volta ao mundo em um período tão curto. O relógio bateu 7 horas da noite. Todos propuseram suspender a partida para que Fogg pudesse se preparar para a viagem. Eu estou sempre preparado, respondeu ele dando as cartas. É sua vez de começar, Sr. Stuart. E aí, gostou da história até aqui? Então comenta qual foi a sua parte favorita. Deixa o seu like e se você ainda não foi inscrito no canal,
clica no botão aqui embaixo. E se você já for, clica também e ativa o sininho para receber a notificação quando eu lançar a continuação. Nos vemos no próximo capítulo.